como é que... Veja, o principal ponto do preenchimento de um plano de negócios, ou seja, a partir daquela macroestrutura com que a gente brincou nas alternativas de financiamento, agora, barará, e aí vocês estão absolutamente livres para usarem como vocês quiserem, e testarem, pensarem e devolverem questionamentos, como que a gente vai preencher esse plano de negócios? Evidentemente, do lado das receitas, a gente já passou, a gente está falando de receitas contratualizadas, RAP, ou a gente está falando de PPA, ou a gente está falando de contraprestação pecuniária, ou a gente está falando de estudos que vão definir a capacidade de geração de receitas tarifárias ou similares em projetos de concessão comuns ou patrocinadas, e a gente vai seguindo exatamente nessas simetrias entre os modelos institucionais contratuais e, evidentemente, a forma de remuneração que lastreia o nosso fluxo de caixa. Quando a gente vai para as outras linhas, obviamente, a gente vai ter que passar aqui para baixo para o que seria, então, essa daqui volta à vinculação com o nosso módulo 2, quando a gente definia lá atrás, nas primeiras fontes de financiamento, quando a gente falou do BNDES, o que é uma operação de Project Finance para o BNDES. E aí o BNDES falava, Project Finance serão operações, uma modalidade de financiamento que será utilizada quando, os fluxos de caixa comprovadamente forem suficientes para o pagamento do serviço da dívida. 2, a dívida for contratada por uma sociedade de propósito específico, com segregação de fluxos de receita e segregação acionária. 3, projetos no qual a implantação seja feita por meio de contratos de lump sum turnkey EPC contracts, ou seja, quando você falava de uma operação de Project Finance com o BNDES, olha que loucura, ele não falava que é uma operação que se aplica a projetos cuja receita seja contratualmente estabelecida. Ele não tem uma pré-definição aqui dentro, mas ele tem uma pré-definição sobre investimentos. Eu quero um lump sum turnkey EPC contract. Isso daqui é meio contraditório em si mesmo, mas, de qualquer forma, é um pouco do que é usos e costumes do BNDES. O que é um lump sum turnkey EPC contract, moçada? Um contrato chave na mão, né? Um contrato chave na mão. Marcião, você? Sim, não é só isso, preço global, né? Preço do investimento é fechado, né? Preço global, ou seja, o lump sum. Vai lá. Não, mas é contraditório, né? Não, é contraditório. Na verdade, o cara está querendo um contrato que pegue toda a engenharia, todo o procedimento de compra e a implantação do projeto, até o comissionamento, que seja a chave na mão, ou seja, tudo funcionando, você só chega lá e coloca a chave para funcionar, a preços fechados, ou seja, alocando a terceiros todo o risco associado a atrasos ou sobrecustos dessas obras. E é o que o próprio Rafa falou na segunda-feira. Isso daqui é diretriz, porque na prática você não vai achar... Porque você pode até procurar um contrato desses, ele só vai ser meio custoso, né? O cara vai ter que contingenciar tudo, até mesmo o terremoto no Brasil. E aí você tem esse tipo de desafio. Então, a discussão é exatamente essa, é o quanto que você contratualiza a alocação dos riscos de implantação a terceiros, ou o que o Rafa acabou, apesar de contraditório, com as próprias normas do BNDES, afirmando, falou, olha, o quanto que a gente joga de diligência sobre os aspectos geotécnicos, construtivos do projeto, para que a gente justamente possa trabalhar com as diferentes categorias e gradações de estudos de engenharia. Exatamente o que a turma da Concremate, Marcião, aqui presente, vai
conseguir trabalhar com projetos em nível diferentes de FEL, FEL 1, FEL 2, FEL 3, etc., etc., ou seja, projetos com diferentes padrões ou patamares de precisão, por quanto eles estejam trabalhando com diferentes escalas de detalhamento dos vários projetos, e dentro dessas diferentes escalas de detalhamento, quanto mais detalhado, obviamente, maior vai ser o nível de precisão do teu investimento, e com maior nível de precisão do investimento, menor o risco de quem financia esse projeto. O grande problema, obviamente, é que você começa a ter que entrar em projetos muito detalhados antes de ter conseguido o financiamento do teu projeto. Tua angústia é arranjar o financiamento e não detalhar a prancheta, mas alguma coisa que você acaba tendo que tentar passar na medida em que você pretende andar com a aprovação do financiamento do teu projeto antes de ter que ter um contrato assinado nessas condições. Afinal, inclusive, essas condições são condições muito duras. Se eu não me engano, o Nelson comentou na digressão junto com o Rafa, que o contrato do EPC da linha 6 era para ser o primeiro contrato a preços fixos, ou o Rafa falou, agora eu não me lembro, com um índice de reajuste pelo IPCA, no contrato de EPC, né, o contrato de fornecimento, o contrato de construção, em que, inclusive, o construtor absorvia riscos de flutuação de preços que normalmente não assume. Por exemplo, riscos de flutuação de preços de aço, preços de CAP, dependendo. Rafael que trouxe isso. Foi o Rafael que falou isso? Rafael falou, mas é isso mesmo. Inclusive, até o próprio material rodante também. Então, tinha uma banda cambial lá, um limite, acima daquilo o materiais rodante assume, né? Então tinha lá uma tabela, não sei se é uma tabela price, mas é uma tabela, tem um nome britânico, inclusive, agora eu esqueci, mas você vai saber qual é, que faz exatamente esse limite do valor que até ali ele ficaria coberto, dali para frente ele assumiria. Perfeito, é uma banda de câmbio. E essa é a brincadeira, ou seja, na realidade, quando você coloca isso como uma grande novidade, é porque aquelas normas do BNDES, elas eram, vamos dizer, mais ou menos consumidas, ou seja, você sim tenta contratualizar no limite do possível o que é efetivamente o teu custo de implantação previsto, mas evidentemente dentro da medida do cabível, dentro da medida do sensato, em você fazer essa ponderação de parte a parte, do qual é o risco que cada um assume dentro da construção desse projeto. A partir daí, a gente está falando, evidentemente, dos estudos de engenharia. Eu acho até que eu vou tomar a liberdade de deixar uma última apresentação sobre engenharia para quem tem curiosidade de acompanhar um pouco os processos de elaboração desses estudos, e aí eu acho que é um tema muito mais de especialistas, a gente pode até trazer um dos especialistas para falar sobre esses projetos, e aí, evidentemente, convidar o meu amigo Marcião a interagir com especialistas sobre quais são os critérios que tornam um estudo de engenharia efetivamente financiável. Obviamente, a gente está falando do nível de detalhe dele, mas qual é a linha de corte para esse nível de detalhe, e aí o BNDES vai chamar, olha, você tem que aprovar um projeto básico ou submeter um projeto básico. Mas o que significa o projeto básico do ponto de vista de detalhamento e tranquilização dos teus financiadores quanto à efetiva precisão daquele orçamento e daqueles prazos que você está prevendo para implantação do teu projeto. E, finalmente, quando a gente está falando de despesas operacionais, a gente está falando aqui de algumas delas que, sim, podem ser contratualizadas. Então, você está falando de custos, por exemplo, com a compra de energia, você está falando de um take or pay, que são contratos de compre, pague leve ou pague não leve. Quando a gente está falando, por exemplo, de compra de gás junto com a Petrobras para produção de energia térmica, você tem
uma série de contratos, de insumos que são contratualizados. Mas mesmo esses insumos, moçada, quando a gente está falando de uma linha de metrô, e aí o custo com energia é um custo grave, é um custo sério para caramba, e é um custo dificílimo, porque você vai fazer uma estimativa que você vai contratar energia no Mercado Livre para uma linha de metrô a R$ 480 o mega, daí você vai ligar para outra, ele vai te dar R$ 520 o mega, alguma coisa do gênero, mas o fato é que o Mercado Livre, você tem um preço sentado e o preço muda na hora que você se levanta. Então, é dificílimo você fazer uma previsão efetiva de qual o custo de energia que você vai ter com o teu projeto até o dia que você contrata. E você só contrata quando o teu contrato já está bastante avançado. Você não contrata a tua energia com meses, anos de antecedência. Ninguém vende no Mercado Livre energia para começar a te entregar daqui a 4 anos ou daqui a 6 anos, quando a tua linha de metrô estiver pronta. Ele vende energia para entrega imediata ou dentro de um prazo relativamente curto, na medida que ele vai compondo aquele portfólio deles. Ninguém se compromete com um fornecimento tão longo. E aí você entra com o teu plano de negócios com base na tua melhor informação ou aquilo que a gente vai chamar an educated guess. Educated guess é alguma coisa muito elegante, uma forma muito elegante de você falar um chutão. Tá joia, moçada? E é mais ou menos isso que a gente vai ter que fazer quando a gente levar esse projeto para o BNDES. De qualquer forma, esses chutões sendo suficientemente calibrados com base em dados correntes, em últimos contratos fechados, em cotações vigentes de mercado, o próprio BNDES vai falar, realmente a melhor informação possível, e é com essa informação, então, que a gente vai trabalhar para tentar modelar uma operação de Project Finance. Você vai fazer uma sensibilidade sobre o teu OPEX e dizer, olha, se você tiver uma variação de OPEX maior do que de 5% ou de 10% dos custos previstos, a gente vai ter que acionar algum mecanismo compensatório em favor dos financiadores do projeto. Galera, era mais ou menos isso que eu queria fechar com vocês sobre a parte de preenchimento do fluxo de caixa, sobre a estrutura deles, e a última aula sobre modelagem financeira é a modelagem que a gente finalmente vai responder, afinal, esse projeto é viável? E para isso a gente vai precisar completar com um último item dentro de modelagem financeira chamado análise de riscos. Semana que vem a gente vai começar, segunda-feira, a bater análise de riscos de uma forma como não é comum a gente bater em análise de projetos de infraestrutura. Fechados, moçada? Fernando, tinha só uma coisinha que eu gostaria de perguntar. Quando você estava falando daquele exemplo lá da linha que vai para o aeroporto, você falou que a decisão foi lá, né, para uma determinada tarifa e chegava uma certa quantidade de passageiros. Exato. É claro que quando eu estou para definir a tarifa, eu posso encontrar uma tarifa que equilibre meu fluxo todo, né? Mas tem também o lado do passageiro, né? Se ele decide ou não. Se aplica algum tipo de pesquisa de disposição a pagar? Opa, total. Aquilo é uma pesquisa de disposição a pagar, né? Mas eu digo willing to assim, pay. você inclui também os valores nessa pesquisa, você incluiria para ele já dizer por quanto que ele viajaria? Então, a gente acabou, nessa disposição a pagar, a gente foi fatiando. Eu te pergunto, você pagaria 5? Sim, não. Você pagaria 10? Sim, não. Sim. Ou então, às vezes a gente vai... Porque o willing to pay, a gente fez uma delas, meio que naquela fase de Delphi, para o trem-bala. O trem-bala é outra aventura que eu me meti naquela época. Não era o gestor do projeto, eu era a equipe de supervisão do contrato. E a gente tinha 2 equipes, incríveis, cara. Quem foi contratada foi a Halcro. A Halcro ganhou a licitação, viajou, tipo, ela fez uma merda de uma proposta técnica, mas ela botou um preço muito baixo. E a gente acabou ganhando a proposta técnica da licitação, só que o nosso preço era alto, e aí, na ponderação técnica e preço, a gente perdeu para a turma da Halcro. E aí o Pablo
eu vou lembrar o nome do Pablo Guerreiro, do BID, ele é um cara sensacional, faz muitos anos que eu não vejo. Ô, Fernandinho, perderam a licitação, perderam, não posso desclassificar Halcro, mas o que eu vou fazer é colocar vocês como equipe de supervisão, vocês acompanham a Halcro e façam tanto do trabalho quanto possível. E a Halcro, naquela época, fez uma tentativa de trabalho muito boa e trouxe um cara chamado Jeffrey Hogan, vou tentar lembrar o sobrenome dele, que era o cara que era de marketing do MIT. E aí o cara fez todo o desenho de pesquisa para tentar trabalhar o Willing to Pay do Trem-Bala com grupos de focus group, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Então, no focus group do Rio de Janeiro, eles convidaram lá 10, não sei quantas mil pessoas para participar, e aí começava toda a discussão sobre o trem-bala, era de interesse, não era de interesse, e aí tinha lá o mediador, e aí o mediador, que tentava ser o animador de torcida, virava e falava, então, galera, o serviço é importante? Sim, lógico, é muito importante. E vamos discutir aqui, quanto será que é uma tarifa justa? De graça, de graça. Falando, gente, vamos lá, não dá para ser de graça. Não, só vou usar ser de graça. Vocês não estão negociando comigo. Aliás, até porque, se vocês realmente me convencerem que só de graça vocês usariam, o projeto não é viável, o projeto não vai existir. Então, vamos começar a discutir se isso daqui vai funcionar ou não. Então, assim, o problema do Willing to Pay, dependendo da forma como ele era conduzido, ele parecia meio que tipo uma barganha, sabe? O cara estava barganhando, isso é muito caro, você não usaria, não. Então, você tem que ter algumas formas de tentar fugir a esse tipo de comportamento do teu usuário. Comportamento estratégico, né, do cara, né? Se é muito necessário para ele, ele vai dizer que é altíssimo, né? Não, na verdade, não, né? Mas ele fala, né? Em água, esgoto, tem muito isso, né? Água, principalmente, né? Exatamente, exatamente. E aí o tema é esse, você vai tentando... Por isso que eu falo, entender de Project Finance é você entender de marketing também, você saber como você faz uma pesquisa de mercado suficientemente bem feita para aprovar o teu projeto junto a um órgão financiador. Senão, se o órgão financiador começar a ter insegurança em relação à metodologia que você adotou, por isso que a gente fala, metodologia é tudo, teu projeto para. O teu plano de negócios não vale como lastro para garantir o pagamento daquela dívida. Isso é sério, vale a pena. Cara, e é impressionante, um dos projetos que a gente tocou, uma ferrovia, quem fez os estudos de demanda era, não sei se você deve conhecer, talvez, o Olivier Gerard, da Macro, era Macro Logística, agora chama Macro Infra. Cara, ele foi para o Matopiba conversar com fazendeiro, exatamente para saber como é que o cara toma a decisão de embarque da carga que ele produz, como é que o cara toma, e aí tem questões que ele percebe que não são visíveis a olho nu. A questão da relação do financiamento da trader e a definição da trader sobre a logística que vai ser utilizada, não é só uma questão de eficiência, ele tem um monte de outras variáveis, e essa é a importância de você realmente ter um pouco essa escola de marketing, de mercado, quando a gente estiver trabalhando com Project Finance. Não tem jeito. Tem que ser um cara super multidisciplinar. Marcelo, você tinha uma segunda pergunta? Não? Maravilha. Moçada, é isso. Não. Então, me despeço de vocês. Um grande abraço, ótimo final de semana a todos. Nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser. Usem protetor, que parece que vai fazer uns 38 graus em São Paulo. Pior que vai. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço a todos aí. Bom final de semana. Tchau, obrigado, gente.